presidente, doutor Alexandre Fante, a vice-presidente, doutora Daniela Paluca, em nome da 102ª subseção de Santo Amaro, da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional São Paulo, tem a grande honra de recebê-los para a palestra Utilização de IA na Medicina Preventiva. Muito interessante esse assunto. Este evento foi organizado pela Comissão de Inteligência Artificial, que a presidente é a doutora Jéssica Bacari, que está aqui presente, e pela Comissão de Cultura e Eventos, coordenada pela presidente Marta Volto, sou eu que vos falo. Para ministrar a palestra de hoje, eu vou pedir que a doutora Jéssica apresente o currículo dos nossos convidados. Sejam todos bem-vindos. Obrigada, doutora Jéssica, por esse tema tão pertinente e atual. Bem-vindos, obrigada. Obrigada, Martinha. Realmente é um grande prazer estar aqui novamente, né, com vocês. E hoje recebendo convidados especiais, que é a primeira vez que estão aqui na nossa subseção. Então, primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui nesse finalzinho de gestão, ao nosso presidente, doutor Alexandre Fante, a Marta, que está aqui conosco. Quero também agradecer aos membros da nossa comissão de inteligência artificial que estão aqui presentes, e pelo tempo de vocês, palestrantes, a Patrícia e o Antônio, que se disponibilizaram para estar aqui com a gente, difundindo esse tema que ainda acaba sendo um mito, né? Chegando a pequenas camadas da sociedade. Nós vamos começar aqui com uma dinâmica, vou fazer a apresentação do currículo dos nossos palestrantes de hoje, e quem quiser fazer alguma pergunta, seja aqui na sala pelo chat, ou também diretamente do YouTube, boa noite, galera do YouTube, pode mandar mensagem para mim, que eu faço a retransmissão aqui para o pessoal. Então, a Patrícia Aiello, ela é especialista em economia comportamental na FIA, especialista em Master Project Management em gestão e gerenciamento de projetos na UFRJ, Head de Marketing e Expansão na Warren Investimentos, 21 anos como executiva do Itaú Personalité, 2 anos como sócia e Head comercial do Model, diretora comercial A7 de ativos digitais. Que legal! Eu não sabia que você é head de marketing na Warren, né? É uma das coisas lá, né, Jéssica? Eu falei assim, e ainda complementando, acho que nesse daí ainda não estava nessa apresentação, né? Como eu falei, ali sou presidente do Instituto Brasil Inovação, que é para a gente colocar a inovação para todo mundo ali. Aí entra um pouco aí da minha parte aí de inteligência artificial e também da clínica, né? Sou fundadora de uma clínica, né? Com análise de perfil genético ali, pela paixão em tecnologia, juntando a saúde preventiva ali. Exatamente, que é a UNA, né? Isso. É uma clínica em São Paulo e o nosso foco realmente ali é entender a pessoa, né, através do DNA dela, para poder estar oferecendo os melhores tratamentos, oferecendo, né, os melhores cuidados. Eu falo muito que infelizmente, a gente só cuida da doença, né? A gente não cuida da saúde, né? O plano de saúde, na verdade, tinha que ser plano de doença, porque a gente não usa, né? Não faz o preventivo ali, né? Não faz as suas predições ali, né? Então, vamos começar agora com essa tecnologia toda chegando, olhar mais para a saúde preventiva, para a gente durar ali mais de 150 anos, ali com muita saúde. Legal. Eu vou apresentar o currículo do Antônio, e aí eu já abro o seu material aqui, tá bom? Estamos aqui também com o Antônio. O Antônio é formado em Gestão de Tecnologia da Informação, pós-graduado em Cibersegurança, amante de segurança e apaixonado por softwares. Ele possui algumas certificações, como a MOS, em Excel e o Word. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, se vocês quiserem, os materiais que faremos a apresentação hoje, é só pedir também diretamente para a OAB ou no nosso grupo da comissão, que agora virou grupos temáticos, né? Aí, deixa eu aumentar aqui.
Foi. Então, Patrícia, seja muito bem-vinda, o microfone é seu. Oi, pessoal, boa noite. Vamos falar um pouquinho aqui, mas não pode ser eu sozinha. Tem que ser um bate-papo aqui. Pessoal, vão colocando perguntas aí no chat, né, no YouTube. A Jéssica vai trazendo aqui para a gente. E também quem estiver aqui na sala com a gente, vamos, Antônio, por favor, né? Vai me puxando aqui um especialista em inteligência artificial. Você falou de DNA, daqui a pouco eu já faço umas perguntas quando você apresenta aí. Então, vamos lá. Vamos entender um pouquinho aqui. Acho que o DNA, ele não é algo muito novo, né? Mas vamos conhecer algumas histórias aqui, ó. Se puder passar para mim, Jéssica, vou pedir desculpa, estou em Brasília, como até falei ali do Instituto, mas eu falei, caramba, eu quero participar, vamos participar, e só que hoje ela vai passar ali para mim. Coloquei meu currículo ali, depois quem quiser seguir na rede social também, tá ali o meu QR Code da minha página pessoal. Minha página pessoal eu falo mais de economia digital, mas ali também tem o link ali da clínica, então vocês também podem conhecer um pouquinho mais da clínica também. Se quiser passar um pouquinho, vamos ver aqui, ó. Exemplos, né? Quando a gente fala de DNA, eu falo que todo mundo me arregala os olhos, fala, Patrícia, o que é isso? O que é isso? Eu falei assim, gente, vamos para uma história mais polêmica, que aí vocês vão entender o que eu faço na clínica, né? Quem lembra da história da Angelina Jolie, que fez um exame de perfil genético e ela tirou, depois do resultado desse exame, ela decidiu, né? Ela optou junto com o médico dela, né? Depois de muito estudo ali, ela optou em tirar o seio porque ela tinha uma predisposição para o câncer de mama. E ela tinha, não, salvo engano, perdido a mãe, né? Com essa questão, e então ela optou, porque ela tinha um grau muito elevado ali de predisposição no DNA dela ter câncer de mama. É claro que, assim, gente, não é para tomar nenhuma atitude dessa, mas para mostrar que o exame de perfil genético ali, ele realmente é a gente cuidar da saúde, entender nossas predisposições ali. Acho que esse foi o caso o caso que mais gerou polêmica, né? Caramba, como que ela vai tirar o seio? Mas, caramba, veio para ela realmente uma predisposição. E ela não queria passar por aquilo ali, nem ter que fazer um tratamento ali, né, depois, né, de saúde. Outro caso aqui que não ficou tão famoso, mas eu vou contar aqui para vocês, aí sobe um pouquinho para mim, já para a gente mostrar, foi do Thor. O dele também, ele fez, né? Quem lembra aqui do Thor, ele fez um exame, né, de DNA ali, para entender as predisposições ali dele. E veio realmente que ele tinha um risco grande de Alzheimer, né? De doenças, né, da cabeça, né? Demência, Alzheimer. E aí ele optou sair um pouco das telinhas ali para começar um tratamento, para ele se cuidar também. Por quê? Não é porque está escrito lá que você tem uma predisposição que você vai ter. Mas a partir do momento que você já sabe que você pode ter, né? A gente sabe que existe o epigenético ali, que pode, os meios ali, o meio ele pode mudar também, né, a sua predisposição. Hoje, até depois eu vou falar de um outro exame, tem mais 2 exames que a gente tem, né, no laboratório, que seria o exame de DNA, é o carro-chefe, mas a gente criou um outro junto com a Faculdade de São Carlos ali, com todos os cientistas ali, que é um questionário para poder entender como que é a vida da pessoa também, para poder entender realmente o risco dela. Porque, por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês entenderem esse outro exame. No meu exame, que fica lá na clínica, à disposição para todo mundo ver, eu falo que a minha vida é um livro aberto, é um livro dessa grossura, eu não tenho predisposição ao alcoolismo, não tenho nada, veio praticamente zero. Mas se eu beber todos os dias, todo almoço, janta, se eu beber toda hora, a minha predisposição, que era 0, pode ter certeza que ela vai virar 50%, 60%, 70% de eu virar uma alcoólatra, né? Então, também, o meio ali, o dia a dia, a rotina, também muda muita coisa na nossa genética, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Porque, por exemplo, ele tem ali a predisposição ao Alzheimer. Mas se ele tiver, como ele já sabe disso, e ele está tratando na saúde ainda, ele pode deixar isso bem tardio ali, ou pode nem vir a ter, se ele tomar todas as precauções ali, né? Enquanto ainda está com saúde, né? Então, opa! Temos Patrícia, uma pergunta do Antônio. Ou uma dúvida aqui. Tipo, por exemplo, você comentou aí, por exemplo, essa predisposição, essa
aí, claro, ali a análise ela é feita com base tipo, em outras pessoas que também tiveram, porque, por exemplo, isso é Sim. maravilhoso, tipo, identificar que vai acontecer, isso que você falou, não é certeza, mas, meu, só Não. de... Aí qual é a base que a gente usa, Antônia? Até para você entender ali, porque aí você já puxa para IA, né? Hoje, o exame que a gente faz é na Dinamarca. A Dinamarca ela virou um polo para os exames de DNA. Por quê? Você fazer uma máquina de DNA rodar, ela é muito cara. Então, ela virou como se fosse um hub do mundo, né? Para poder fazer as análises de perfil genético. O meu laboratório, ele usa o mesmo que a Angelina Jolie usou, por isso que eu uso muito ela ali, porque é o mesmo exame. Então, a gente manda para a Dinamarca, é um exame que demora, leva 30 dias. Aí, o que que a gente faz, Antônia? A gente tem uma base mundial. Só que a gente sabe que o brasileiro é único, né? Mas a gente roda ela toda na base mundial, porque o banco de dados é gigante e tem doenças que, ok, é igual para tudo que é lugar ali, não vai ter tanta, né? E depois a gente roda em outra base brasileira. Então, hoje nós temos uma maior base, maior banco de dados. Então, assim, todas as empresas que fazem análise de perfil genético, né, com as suas autorizações, com tudo direitinho, a gente tem uma base para poder rodar isso também. Então, a gente roda lá fora, com o banco de dados lá fora, e roda dentro do Brasil também. Que dentro do Brasil, nós somos únicos, né? O brasileiro é único. Então, Legal. é assim que funciona, por isso que a gente tem. E a gente mostra ali, depois vai ter um exemplo aqui em breve, você vai ver, e a gente diz ali o grau de confiabilidade. Por quê? É quando a gente tem uma base de dados realmente que atinge a confiabilidade de 99%, entendeu? Então, vão ter algum outro ali, de repente, algum exame que ainda é muito novo, só para você ter uma noção. Cada mês que passa, eu tenho mais análise. Há um ano atrás, em dezembro do ano passado, que eu gravei bem esse número, em dezembro do ano passado, eu tinha 138 análises, né? Caracteres que eu analisava. Hoje eu já tenho 201 caracteres. Você vai ver que nessa apresentação aqui tem 170, que quando eu fiz a apresentação eu tinha só 170. Então, todos os meses vão aparecendo e a gente vai conseguindo melhorar esse banco de dados através de inteligência artificial e a gente consegue dar uma predisposição melhor ali, entendeu? Perfeito, faz sentido. Obrigado. Então, vamos lá. O que mais ali, Jéssica? Vamos passar aqui. E se tiver pergunta aí, vai me falando, Jéssica, também. Então, assim, aqui eu explico um pouco o que é o exame do perfil genético, né? Então, aqui é um pouco mais formalizado ali. É para a gente entender realmente quem nós somos ali, né? O que tem na nossa genética, né? O ser humano, ele é único. Não adianta, né? E eu falo até o terceiro exame que eu vou contar para vocês aqui, que é o farmacogenético. A gente ainda não mudou o nome, mas a gente vai mudar, que esse nome é feio, né? Mas, por exemplo, um Dorflex, para mim, é diferente de um Dorflex para Jéssica. Às vezes, eu com um Dorflex vou apagar aqui, só vou acordar amanhã. E a Jéssica ela pode tomar a cartela inteira ali e não vai acontecer nada com ela, né? Então, porque o ser humano ele é único. Então, a gente tem predisposições diferentes, a gente tem metabolismos diferentes. Então, são coisas, né? Como a gente fala ali, o DNA é único cada um. Então, a gente precisa fazer essa análise. E como é importante, como muda a vida da gente, né? E eu vou contar aqui alguns casos aqui meus mesmo, que como eu falo ali, minha vida é um livro aberto, na hora que eu tenho que mandar um exemplo, é sempre o meu que vai. Então, todo mundo já sabe o que eu metabolizo, o que eu não metabolizo, se eu vou ficar demente, se eu não vou ficar. Já vou falando que eu vou, né? Eu tenho predisposição. Então, estou aproveitando a vida agora, ó. Mas vamos lá, Jéssica, passa ali para mim, para a gente chegar nos meus exemplos também, para a gente falar. Deixa eu ver aqui. Ué, foi? Ele não apareceu, peraí. Tá. Que eu fui ampliar. E aí ele deu bug. Não tem problema, vamos. Coisa sai e volta de novo, quem sabe faz ao vivo, né? E é muito bacana, até enquanto a Jéssica vai puxando ali, né? Já vou. Eu trouxe uns exemplos aqui que são meus, do meu. Ali eu trouxe um pouco da base científica, eu acho que é bacana depois mandar para a turma, né? Eu sei que a turma da OAB é super estudiosa, então trago um pouco ali também como que é a base científica, da onde que a gente vem, né? O laboratório, a gente vem de uma faculdade, da Faculdade de São Carlos, tem os cientistas de lá, então o nosso laboratório tem mais de 7 anos, tem essa parte toda com a Dinamarca, com outros laboratórios, a gente já trabalhou muito tempo também com laboratórios em Israel, com outros lugares do mundo, mas o mundo está se acertando ainda ali para o DNA, né? Muitos médicos ainda
duvidam, né? Porque como todo mundo duvida ainda da tecnologia, né? Acho que o Antônio deve saber muito bem o que a gente sofre ainda, né? Para as pessoas acreditarem que a tecnologia ela evoluiu muito, né? É diferente do passado e está cada vez mais assertiva, e o que vem pela frente, gente, não tem mais como parar, né? A quantidade de dados ali que uma IA consegue analisar muito melhor, né? Muito mais rápido que o ser humano, mas é claro que a gente ainda precisa muito da delicadeza do ser humano, do sentimento do ser humano, do instinto do ser humano, né? Mas a análise de dados ali, que ela consegue, é absurdamente, né? Então vamos passar ali, vamos para o mais interessante ali, que de repente seriam os... Ó, aí aqui, o que traz para você, né, que é a melhoria na saúde, no bem-estar, identificação de predisposições de doença, planejamento de estilo de vida, apoio e definição de dosagem e escolha de medicamento, como eu falei. Esse farmacogenético, olha que coisa bacana, gente. Ele mostra, através do seu DNA, a gente consegue analisar 50 medicamentos, né? Quanto você precisa de cada medicamento de acordo com o seu DNA. Então, vocês sabiam que hoje, acho que um psiquiatra ele leva em torno de 1 ano e meio para acertar a dosagem do remédio ali, de depressão, ansiedade. O que ele faz, né? Que eu, pelo menos, já fui várias vezes, né? Quem nunca teve ansiedade na vida, que levante a mão aqui, hein? Mas, assim, ele fala o quê? Ah, toma esse aqui durante 15 dias que a gente vai analisar para ver como que o seu corpo responde. Aí daqui a pouco você fica surta ali, aí não, vamos diminuir a dosagem, ou troca o medicamento, ou faz não sei o quê. Ele leva 1 ano e meio para acertar a dosagem ou o medicamento para você. Olha que triste, né? E como eu falei, o exemplo do Dorflex. Então, o DNA ele vem também para mostrar ali qual o melhor medicamento para o seu perfil genético e qual é a quantidade, se é pequena, se é média, se é grande, né? Olha que coisa bacana, olha que mudança na medicina também, né? Que vem por aí. Aí pode passar um pouquinho para mim. Deixa eu te fazer uma pergunta, Patrícia. Esse exame, ele analisa, então, 50 compostos medicamentosos. Isso, perfeito. Não são medicamentos, porque medicamento vem um nome fantasia ali, né? Então, quais são? E é uma lista gigante, mas posso te passar depois. Pode. Claro. Tá, super interessante até as pessoas conhecerem, porque, por exemplo, o meu filho teve uma reação adversa raríssima de um medicamento em composto com que, na verdade, seria para alergia, rinite, alergia de cachorro, né, rinite. E o outro medicamento é para chocolate, refrigerante ou estresse, que foi um trauma que ele teve jogando futebol e acabou perdendo os dentinhos. Poxa. Então, durante 1 semana, ele tomou esses 2 medicamentos e teve um surto. Tadinho. Então, isso vem muito para ajudar. A gente está fazendo cada vez mais análise, como eu falei, a mesma coisa do DNA, né? A gente precisa de banco de dados, então não é tão fácil assim. Não, eu gostaria de ter todos os medicamentos ali, né? Todos os compostos ali, né? Para a gente nunca errar. Até realmente eu também tenho um filhinho, mas a gente está cada vez mais caminhando para isso. Mas depois eu te mando a lista, tudo direitinho, te mando um exemplo de como sai esse exame, para você ter uma noção também, e ver um exemplo ali de um fictício de um exame, para você ter noção de como funciona também. Então, são coisas muito bacanas que vêm com a medicina preventiva, porque imagina, se ele soubesse antes qual era o composto, ele não tinha passado por mais esse trauma, né? De um surto, de um... Caramba, e quantas vezes, e aí eu trago muito o psiquiatra em si, porque é onde acontecem muitos surtos. Porque a pessoa toma um medicamento que não é para ela, e ela fica pior do que ela estava, né? Exato. Então, por exemplo, a população que é vulnerável, como criança, idosos ou quem tem alguma doença pré-existente, seria muito interessante que avancem nesses estudos, né? Eu sei que são caríssimos, mas segue aqui o nosso bate-papo, né? Para poder fomentar esse tipo de pesquisa.
Isso, aí a gente sabe, assim, também tem que convencer, né, os farmacêuticos, os laboratórios, tem todo um trâmite ainda também que a gente entende, né, também de segurança, caramba, né, é um exame novo, é tudo muito novo, né? Quando a gente fala de tecnologia, tem todo um medo, e certo, né, toda uma governança, porque é tudo muito novo, né? Assusta, mas bom, tudo ok. Esse aqui, ó, quando eu fiz o material, a gente tinha 170 características ali que a gente analisava, né? A gente fala de 170 marcadores. Hoje, a gente já tem mais de 200 marcadores. Então, deixa eu ver se eu coloquei ali, ó. Aí, como que eles estão divididos? Em saúde mental e do sono, saúde do homem, só coisas para homens ali, só saúde da mulher, nutrição. Aí tem um pouquinho mais abaixo, olha, emagrecimento, da ali, performance e hipertrofia. Aí também tem a parte bacana, que assim, alguém já deve ter escutado ali no mercado, né, falando de exames de DNA, de ancestralidade, curiosidade. Esses são exames recreativos que tem no mercado, são exames baratos, sei lá, R$ 500, R$ 400. São exames baratos, mas são exames recreativos, né? Hoje, quando a gente faz uma análise de perfil genético, hoje eu analiso 750 mil linhas genéticas da pessoa. Esses, assim, que são recreativos, não chega nem a 100, né? Mas também serve ali para descontrair, né? Não é só para falar coisa pesada. Então, aqui um pouquinho, olha como vem o resumo, ele vem... o laudo a gente procura deixar também muito fácil para todo mundo poder ler, mas sempre eu oriento, né? Por exemplo, quando faz na clínica, já está incluso e não tem jeito, gente. Tem que passar depois pela minha nutrigenética para ela ler junto, né? Então, é o valor do exame, já está ela inclusa junto ali. Por quê? Para ela poder orientar melhor. Por mais que a gente faça um laudo ali muito simples, né? Se quiser passar um pouquinho mais, Jéssica, mostra ali um laudo. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui mostrando o índice, como vem. Isso é mais também aqui mostrando como funciona. Esse todo é o meu, tá, gente? Olha que tristeza ali, ó. Frequência cardíaca aumentada, então eu tenho problema ali, ó. Se eu vou correr, eu já tenho frequência cardíaca, já aumenta rápido a predisposição. Aquela ali é massa. Gente, tô ficando velha, ainda para piorar. Ó, o grau de confiabilidade lá embaixo, Antônio. Aqui é porque a gente tem uma base muito segura do que a gente está analisando, tá vendo? São coisas Tô mais vendo agora. simples. São coisas mais simples. Ó, aí coloquei ali, ó. Eu tenho problema ali, uma predisposição à baixa de massa magra. Olha que tristeza, tem que malhar muito. E aí, o que isso ocorre, né? Quando a gente tem ali, fala, mas por que eu quero saber disso, né? Cara, isso é super importante, porque aqui, ó, durante o processo de envelhecimento, olha o que pode acontecer comigo ali. Por eu não ter uma dificuldade de criar massa magra, eu posso ter muito mais problemas de mobilidade ali, né, de me movimentar uma idade avançada. Eu posso ter risco maiores ali de quedas e me fraturar mais, entendeu? Doenças metabólicas. E fora que gordinha, né? Sempre foi a vida toda aqui, gente. A luta na balança, né? A massa magra. E olha que eu malho, hein? Patrícia, Mas. uma dúvida assim, por exemplo, isso aí é maravilhoso. Uma pessoa comum hoje, tipo, é isso que você falou. Não tão mais de idade, porque tão mais de idade ela já fez vários exames, ela costuma ir mais no médico, né? Obviamente, porque precisa, Uhum. mas uma pessoa um pouco mais jovem, sei lá, uma pessoa de 30, 40 anos ali, que quer saber essas informações para o futuro dela ali. Como é que ela faria para também fazer essas validações? Não, então, aí como você faz? Você faz o exame, por isso que eu falo, ó, para tratar. Aí esse aqui, depois que eu fiz o meu exame, eu falei, cara, apareceu um monte de coisa, né, Antônio? Tu imagina, fiquei desesperada. E você vai ver ali o meu que apareceu demência. E foi o Preocupante. principal. E aí eu fiz da minha mãe, apareceu demência, e fiz do meu filho que apareceu demência. Aí foi pior ainda, porque é de família, né, DNA. E eu falei, meu Deus, vamos todo mundo assim, vamos ter que fazer sei lá, o que vai acontecer, vamos ficar todo mundo doidinho no mesmo lugar junto? Não, a gente não vai ficar doidinha. Então, o que a gente fez, né? Quando eu recebi o exame ali, eu falei, cara, e agora? O que eu vou fazer da vida? Por isso que eu falo que tem que ter um acompanhamento do médico, sim. Não é você receber o exame, você não, por mais que eu leia ali, aí eu li que eu tenho demência. Eu falei, pronto, acabou minha vida, vou ficar demente. Nada disso. Cara, o que eu posso fazer, né? Para melhorar minha vida. Olha a questão aqui da massa magra. Aí, o que a nossa nutrigenética falou? Por que eu escolhi uma nutri? Eu podia ter escolhido uma neurogenética, o que fosse, né? Mas para a clínica,
eu escolhi uma nutrigenética para todo mundo que faz o exame passar com ela. Porque eu acredito que, sei lá, 90% dos problemas podem ser resolvidos com alimentação, né, adequada e com exercício e alimentação adequada. E suplementos adequados também, tá? Então, aí eu falei, cara, vai ser Nutri, porque a Nutri ela pode ajudar todo mundo. E depois, se ela não puder ajudar, por exemplo, tem uma predisposição altíssima para câncer. Se alguém, eu não tenho, graças a Deus, mas se alguém tiver, tem que procurar um outro médico, tem que fazer os exames com mais frequência. E aí ela orienta quem procurar, tá? Mas eu acredito muita coisa que a alimentação resolve, por isso que eu escolhi uma nutrigenética. Então, aí aqui, ó, problema de massa magra, você começa a ver ali tudo que ela vai me orientando ali, do que eu posso fazer para melhorar isso. E fora a suplementação. Então, a Nutri, um dia a gente pode combinar um outro bate-papo, eu trago a Nutri, porque tem muita história para contar ali, e que ela conta, né, de como ela consegue, por exemplo, ela tinha um triatleta, né, ele tinha problemas que era na hora de nadar, e aí viu uma predisposição ali que ele não tinha, da explosão que precisava para o nado. Então, ela ajustou toda a alimentação e suplementação para ele, e o que ia demorar muito tempo dele ficar treinando, foi um processo muito mais rápido, entendeu? Olha como muda a vida também. Então, e aí a gente precisa realmente entender o que a gente tem, quem a gente é, e depois ter esse acompanhamento, para poder saber o que a gente pode fazer de diferente para aquilo não tomar conta da gente. Olha o meu filho, o que aconteceu, né? A Jéssica contou do dela aqui. O meu foi o futebol. Apaixonado por futebol, queria ser artilheiro ali, né? E, putz, para ser artilheiro, o cara tem que correr muito, né? Ali. E aí, todo sábado era uma choradeira. E assim, ele é magrinho, todo saudável, só teve otite na vida, nunca teve problema nenhum. Mas era uma choradeira todo sábado, porque ele não conseguia fazer o gol como os amigos dele conseguiam fazer como artilheiro. E aí veio o exame dele. O que aconteceu? Zero predisposição para arranque, né? Para velocidade, a predisposição dele boa é de força. Então, assim, ou era melhor ele ser um goleiro, um zagueiro, né? Ou ele ia ter muito mais complicação ali para ser o artilheiro. Aí eu chamei ele, ó, chegou seu exame aqui, mamãe tá com você. Se você quiser ser artilheiro, o que vai acontecer? A gente vai ter que ir na doutora, suplementar, você vai ter que treinar 3 vezes mais do que os seus outros amigos, tá? Mas se você escolher um outro tipo de esporte, de força e tal, de repente você vai conseguir se sobressair mais. Aí você escolhe, porque você pode tudo também. Eu sou daquelas assim, né, que a gente pode tudo, a gente pode mudar a genética também. Só que a gente tem que saber como mudar. Não adianta ficar dando, né, como que é soco, murro em ponta de faca. Não pode, né? E aí ele foi para o judô. E hoje ele é o número 1 do judô dele, entendeu? Porque ele é do força, da inteligência e de força ali, né? Então também, olha como é importante, né? Do que ficar ali naquela choradeira todo sábado, né? Que ele não conseguia fazer o negócio, que não tinha genética para aquilo. E aí vem aqui a massa magra. Então, olha as coisas que ela me pediu para fazer, fora as suplementações que eu não coloquei aqui, até por questões, né, para ninguém sei lá, né? A gente fica preocupado hoje em dia, internet, essas coisas assim, né? Que o que é bom para mim, às vezes não é bom para o outro. Então, é melhor não falar. Aí passa mais um pouquinho, que acho que eu trouxe outros exemplos aqui, ó. E é bom também, porque você vê, você encaminhou o seu filho para a habilidade natural dele. Sim, e é isso. Gente, é tanta coisa bacana. Esse é um outro índice ali mostrando, ó, predisposição TDAH, que hoje em dia tem se falado muito, né? E aí a gente tem que ter muito cuidado também com as palavras da moda, né? Por exemplo, TDAH. E todo mundo, eu tenho TDAH, tenho TDAH. Cara, você tem que entender se realmente. Será que você tem, né? Será que é coisa da moda? Por exemplo, o meu veio ali, autismo. Eu já sabia, né? Mas o meu veio autismo, ok, então eu tenho. Mas um outro que estava na moda, que era o lipedema. Não sei se vocês viram essa moda na internet. Todo mundo tinha lipedema, que é a perna da mulher, né? Ser mais gordinha, com celulite, não sei o quê. Aí quando eu vi aquilo ali, eu tô falando, pô, eu sou, né? Não tô, sou estudada, tudo direitinho ali. E eu falei, putz, eu tenho lipedema, pronto. Botei logo a desculpa que eu tô gorda por causa do lipedema, né? Não, é lipedema. Quando veio o exame, putz, zero predisposição para lipedema. Não tem lipedema aqui, tem falta de vergonha na cara, de falta de exercício, entendeu? Então, também a gente vai tirando mitos ali, coisas que vão aparecendo na internet ali, que a gente fica achando logo que a gente tem. Aí a gente vai no Google, procura, não, eu tenho todos os sintomas.
E às vezes você não tem aquela predisposição, você nem tem risco nenhum para ter aquilo, né? Mas vamos ver o outro ali, ó. Então, isso aqui é o índice de saúde mental e do sono, então, para vocês entenderem o que tem. Aqui também mostrando como vem o exame. Isso é tudo sou eu aqui, tá, gente? Só para vocês saberem. Tô com a turma dos advogados, LGBT aqui, ó, tudo meu, tá autorizado. Olha o meu de demência, gente, olha que tristeza. Veio gigante, ele veio super aumentado, tá vendo ali? A demência veio super aumentada. E aí mostra ali todos os genes que foram analisados, o que é importante saber. Vem a dica, o laudo é muito bem explicado. Mas não fiquem com ele. Vocês precisam ou entrega para o seu médico, ou procura um médico geneticista para ler junto com vocês e traçar a estratégia, né, para que isso melhore. Então, na hora que veio, eu fiquei assustada. Eu falei, caramba, e a minha mãe já estava dando sinais, né, de atrapalhada, de algumas coisas ali. Foi quando deu a luzinha ali. E aí foi muito bom, porque aí eu aproveitei e já vi o do meu filho também, falei, os três têm predisposição. Então, é genético ali, é de família. Então, o que a gente vai fazer? Então, os três na Nutri, os três suplementando, fomos no neuro, fizemos exames. Então, assim, se for para ficar demente, seja lá para os 100 anos, né? E assim vai. E que não deixe chegar em momento algum. Então, ali embaixo vem dicas, ali, ó, vem o grau de confiabilidade ali. Então, é porque a gente tem um banco de dados bem robusto para dar esse grau de confiabilidade de praticamente 100% ali, tá? Aí pode passar um pouquinho, já, que eu acho que eu falo ali um pouquinho o que seria. Ele já te dá uma dica, por exemplo, né, de ômega 3, antioxidante. Sim, a gente sempre dá a dica, mas é sempre importante procurar o seu médico, né? Que aí ele bota na dosagem certinha, né? Aqui eu botei, ó, quais são as consequências, né, de ter a demência no futuro, o que eu posso perder ali, ó, o que pode acontecer comigo, né, no futuro, se acabar, né, essa predisposição acabar realmente surgindo, e o que eu posso fazer para estar na outra ali, ó, na outra parte, o que eu posso estar fazendo para cuidar, né? O que eu posso estar adotando, como eu falo de alimentação, exercício, mas a suplementação é muito importante e também os exames de rotina, às vezes eu vou precisar fazer exames, não aquele check-up anual, de repente vou precisar de 6 meses, né? Então, a gente acaba mudando um pouco a rotina para cuidar ali da saúde em si, tá? E aí, né, aí o que entrou, né, até para vocês saberem, né? Então, entrou muito ali exames de coordenação motora, que eu preciso fazer, desculpa, exercícios de mais coordenação motora, não vou poder parar, não vou poder aposentar em momento algum. A minha mãe teve esse problema, né, realmente, assim, começou a aparecer mais quando aposentou, então a cabeça vai ter que estar sempre trabalhando. Então, tem muita coisa ali que a gente pode estar mais antenado quando você faz os exames de predisposição, né, para poder se conhecer melhor, né? Muito melhor do que nem a minha mãe, chegou aos 70 e poucos, e, poxa, ela agora que está correndo atrás do prejuízo ali, vamos colocar assim. E aí, essa daqui, ó, cadê? Esse aqui é o laudo um pouquinho, também mostrando outro formato aqui de laudo que a gente faz também. Explicando o que é cada coisa, né? E quando quando você recebe o exame depois, né? Você recebe, são quase 200 páginas ou mais, a consulta com a nutrigenética, ela faz uma page ali, ó, resumindo tudo que ela viu no seu exame, as coisas mais importantes, entendeu? Então, ali explicando tudo que eu tenho, ó. O menor volume de massa magra, dificuldade, né? Ali, ó, ruptura de tendão, baixo colesterol HDL. Eu tenho um problema também ali de absorção ali de ferro, né? Depois que eu fiz o exame, eu tomo ferro de 6 em 6 meses na veia, porque eu tenho problema realmente de metabolização de ferro. Intolerância à lactose, eu já sabia, eu praticamente não tomo nada, né? Com leite ali, evito o máximo possível. Um que ela não colocou ali, que também eu mudei bastante, foi que eu já sabia, olha que coisa engraçada. A gente conhece o nosso corpo, né? Se a gente para conhecer, para escutar um pouquinho o nosso corpo, a gente conhece, né? E eu sei que eu tenho problemas com café. Então, assim, eu falo, cara, se eu tomo café na tardinha, eu não durmo tão cedo. Então, eu já falava, não, chega tardinha, eu já não tomo café, mas de manhã eu posso tomar café.
Aí veio no meu exame que eu não consigo metabolizar muito bem o café. E eu achava que era só, putz, eu não vou dormir. Então já me organizei aqui, eu não tomo, a partir das 4 eu não tomo. Mas não, o café, por eu não conseguir metabolizar ele inflama meu corpo. Aí eu já coloco o café de manhã cedo, aí ele já inflama o meu corpo. Aí os nutrientes que eu vou colocando já vai tudo escangalhado ali. Aí eu vou botando mais café ainda. E aí ele vai piorando mais ainda e vai inflamando, e vai inflamando, e vai inflamando, né? Aí ok, eu até vou conseguir dormir, mas já estou exausto, o organismo já totalmente desequilibrado ali. Né? Então, se eu soubesse disso quando eu era menorzinha, eu não tinha introduzido café tanto na minha vida assim, né? Mas como eu posso fazer com meu filho. Mas hoje eu tento diminuir, porque eu não consigo tirar, né? Acabou se tornando um vício ali, né? Pelo menos na parte da manhã eu tomo meu cafezinho e tal, e tento fazer com que ele metabolize ali logo, e depois eu não tomo mais. Mas olha que coisa bacana, a gente entende o nosso corpo, putz, eu não posso. Aqui nem o Dorflex. Eu tô falando Dorflex porque eu durmo com Dorflex, tá, gente? Assim, se eu tomar um, eu apago. Então, mas não é só o apagar ali, né? Fala, cara, não tem necessidade de tomar, botar mais esse medicamento inteiro no teu corpo? Não tem. Aí hoje que eu já sei do farmacogenético, eu corto o Dorflex ali se eu precisar tomar um, entendeu? Então, são coisas que você vai melhorando também, que parecem inofensivas ali, mas que não são importantíssimas, né? Olha, justamente a minha menor absorção de B9, vitamina A, vitamina D e ferro. Olha que loucura, né? Então, olha como é importante saber disso para poder suplementar de forma correta, né? Então, essa é uma homepage que vem, né? Então, como é que é feita ali, ó, a coleta é um swap ali na bochecha, um de cada lado, 1 minuto de cada lado. Não é exame de sangue, para ninguém ficar com medo, é muito simples o exame. A gente manda, como eu falei, né? Depois do laboratório, a gente manda para a Dinamarca, leva 30 dias mais ou menos para voltar. E a gente manda o resultado via PDF, com toda a segurança ali, só pode sair de um número ali que é autorizado. Por isso que eu tava brincando com a Jéssica aqui no início, né? Que as pessoas falam, cadê meu exame? Cadê o exame? Eu falei, gente, eu não sei, eu não posso ver. Eu só sei que chegou lá. Então, vai receber daquele número ali que você autorizou, porque isso é você saber da vida toda da pessoa, né? Tem várias análises que a gente pode fazer, e a pessoa precisa autorizar, tem que ter muita ética ali, né? Imagina, cai na mão do empregador, cai na mão do, né? Olha quanta coisa pode acontecer. E ele tem umas principais dúvidas que a turma vai me perguntando, ó. O que é o exame do perfil genético? Para que serve ali, como a gente falou, para cuidar da nossa saúde, né? De forma preventiva. Como eu falei antes, a gente hoje cuida da doença, né? Quando eu falo plano de saúde, não, é plano de doença, porque a gente só usa ali quando está doente, quando está precisando, né? É muito difícil ali. Quem levante a mão aqui que faz, se cuida preventivamente, né? Então, para que mais ali de dúvida? Se quiser passar aqui, já. Como ele é realizado ali, né? Quem deve fazer, na verdade, todo mundo, né, gente? Todo mundo deveria fazer esse exame para se conhecer melhor. E tem uma outra questão, né? O DNA, ele é um DNA, ele é único, né? Então, você só faz uma vez na vida. E ele fica no banco de dados. Aí entra aquilo que eu falei. Por exemplo, ano passado, em dezembro, eu tinha 138 análises. Hoje eu tenho mais de 200. Só que o DNA já está coletado. Então, eu coletei o meu ano passado, quando tinha 138. Então, quando eu de ano em ano, eu posso chegar lá e falar assim, olha, laboratório, atualiza para mim. Ele já tem o meu DNA lá no banco de dados deles, né? Então, ele só vai lá e atualiza os marcadores novos feitos, né, com utilização da inteligência artificial, que a gente vai aumentando esse banco de dados ali, tá? Aqui, ó, como os dados são protegidos, né? Então, nossa, segurança de dados ali é absurda, porque a gente sabe a responsabilidade que é ter um exame de DNA de uma pessoa na mão da gente. Então, isso aqui nosso laboratório tem mais de 7 anos ali, graças a Deus, nunca tivemos nenhum problema. Quanto custa, né? Olha, hoje o custo do exame, ele é um exame um pouco mais caro, realmente. Já foi muito mais, tá, gente? Antigamente, o exame de DNA ele custava 12 mil reais, 12, 13 mil. A gente vai conseguindo baratear, mas ainda tem a margem, tem um custo elevado, porque manda para fora. Como eu falei, a máquina para rodar, ela é muito cara para fazer uma rodada de exame. Ainda bem que existe esse hub na Dinamarca que conseguiu baratear, né? Então, saiu de 12 mil e pouco para esse valor ali.
Os resultados podem impactar, né? Tem gente que com medo do seguro-saúde ali, né? Não tem como, porque ninguém vai saber do seu exame, a não ser que você queira divulgar para alguém ali, mas hoje não tem, né, nenhum plano de saúde, nenhum empregador, ninguém pode saber do seu exame, pelo amor de Deus. Só você e você. O laboratório fica lá, né? Você autoriza ele ter ele lá no banco de dados, mas ninguém pode saber do seu exame, só você. Se não quiser divulgar para ninguém, você não divulga para ninguém. Vai contratar um convênio médico, Paty? Já pensou? Checklist, né? E aí você vai falar, em anexo, segue o meu exame de DNA feito pela Clínica Oda. Se não tiver nada, é até bom, né? Mas eu, no meu caso, já fui reprovada. A gente ainda tem que discutir muita coisa com a tecnologia que está vindo, né? Porque tem coisa para o bem, tem coisa para o mal, tem coisa que, de repente, né? Não sei, de repente até melhor ou não. Mas isso nunca ninguém vai ficar sabendo, a não ser você, né? Então, aqui, ó, o que fazer quando receber o resultado? Cara, é sempre procurar o médico, né? A gente disponibiliza, sim, a nutrigenética, que eu adoro, mas se não, procure seu médico. Mas, como eu falei também, estava falando aqui um pouco no início, a gente ainda tem muitos médicos, né, reticentes ali de tecnologia em si, tá, gente? Não é nem de exame de DNA, é de tecnologia, né? Hoje a gente tem um fórum bem bacana com 1.500 médicos que a gente troca o tempo todo com eles, numa comunidade, porque eles vão colocando o ponto de vista deles e a gente vai também tentando ajustar ali, né? De como que ficaria mais confortável para eles acreditarem também na tecnologia e ver que realmente a IA funciona, os bancos de dados, e que a tecnologia está ali para ajudar a gente. Olha que coisa bacana esse do medicamento, né? A gente não precisar sofrer, não ter... Cara, tomar realmente o que é bom para a gente. Aí aqui eu trouxe os 170 marcadores, mas a gente tem agora 200, né, como eu falei, mas tem alguns exemplos aí para vocês olharem, ali, ó, tudo que tem, né, tudo que você consegue analisar ali com perfil genético, né? Tem muita coisa para beleza também, tem coisa, não é só coisa ruim, não, gente, pelo amor de Deus, não é só doença, não. Tem coisa boa ali de beleza, tem coisa boa para emagrecer, para cuidar da pele, para cuidar ali né, dos esportes. Tem as brincadeiras, ancestralidades. Ó, passa mais um pouquinho, Jéssica, tem umas. São brincadeiras. Olha que bacana. Sabe qual é a minha? Italiano já sabia, né? 70% minha é italiana. 3% vem da África, né? Como acho que muitos brasileiros. Olha que bacana, eu nunca imaginei. E os outros % ali, né? Eles vêm do meu, né? Tô falando do meu. Vem do norte da Europa, que eu também nunca imaginei. Então, daí eu trago um pouquinho ali de tudo que tem, ali, ó, insônia, esclerose múltipla, catarata, demência, esquizofrenia. Tem muita coisa, né? Tem mais de 200 caracteres, depois eu mando atualizado para vocês, que aqui só tem 170. E aí, quando vocês fazem exame, vocês vão vendo que realmente é verídico ali, né? E aqui embaixo está o nosso time ali do laboratório, nosso CEO, nossos cientistas, nosso comitê todo, a turma toda reunida, e tem muito mais gente, né? Não é só essa turma ali, não, tem muito mais gente, mas a gente traz aqui quem está desde o início, nossos principais ali, e que a gente espera muito que as pessoas realmente deem valor ali para a medicina preventiva, que as pessoas se cuidem, para que a gente possa ter uma vida muito mais feliz ali, né? E que a gente possa curtir ela, porque a gente já demora tanto para se aposentar, né? Eu fico pensando, se demora tanto para se aposentar, que eu quero me aposentar, não quero ficar demente, não, eu quero me aposentar e quero estar no auge ali da disposição para curtir o que a vida tem de bom. Então, eu espero ter contribuído aqui, ter agregado um pouco, mas estou à disposição aqui do que vocês quiserem falar. E também estou nas redes sociais, à disposição. Achei muito legal, né? Principalmente para prevenção mesmo, né? Que é o foco, né? O foco é prevenção, é você ter mais saúde e, de repente, né? O que a gente vem falando bastante esse ano na OAB é direcionamento, né? O direcionamento dos dons, das habilidades e das virtudes do ser humano, e que é possível você ver, através de um exame de DNA, detectar as habilidades
e possíveis doenças. Então, vou trabalhar com o quê? Se eu tenho eu vi ali que você tem uma disposição para estresse, não é isso? Menina, eu ia falar agora. Outro dia eu atendi um juiz e ele falou para mim assim: se eu soubesse que eu tinha essa predisposição, eu não era juiz. Exatamente, você vê que a advocacia são os profissionais que ocupam em terceiro lugar, né, do ranking de pessoas que sofrem com doenças cardíacas. Então, a pessoa vai lá, faz um exame e vê que, de repente, eu vi também que no seu aponta sobre essas questões cardiológicas, até te indica ali a fazer bicicleta, a correr, fazer natação. E, às vezes, dá um chacoalhão na advocacia, porque a gente trabalha com muitos problemas, né? A gente só trabalha com problemas. Dificilmente um cliente procura o advogado para prevenção. E sabendo de todas essas informações, evitar um adoecimento precoce, evitar uma morte precoce, e trabalhar nessas questões que, às vezes, a gente acaba não enxergando por conta da correria do dia a dia. Fica aqui também o meu convite, né? Que agora está acabando a gestão, mas graças à advocacia, essa gestão do doutor Alexandre Fante ganhou, né, para próximo triênio. Parabéns. Fica o convite para o próximo ano também. A gente vai fazer um congresso, trazer em pauta esse tema para vocês dois estarem conosco presencialmente e até colocar uma degustadora da sua empresa lá. Talvez aí eu sou a professora dos descontos, dos brindes, né? A gente adora fazer convênio. Eu tenho feito bastante convênio e a gente reduz bastante o preço. A gente quer mesmo que as pessoas conheçam o exame. E até só para complementar, olha que bacana, quanto mais gente conhecer os exames, mais os médicos falarem do exame, a gente também tem ajudado a gente consegue ajudar as cidades também, né? As pequenas cidades, a gente está fazendo um trabalho para uma pequena cidade, que depois eu divulgo, olhando a predisposição daquela população. Olha que coisa bacana a gente poder direcionar o dinheiro. Aquela população ali recebe muito dinheiro para câncer de mama. E a gente viu que aquela cidade não tem predisposição para câncer de mama, que ela tem um problema sério para Alzheimer no futuro. E ela não está preparada para poder receber essa população dela que vai ter o Alzheimer, né? Então, olha quanta coisa bacana a gente pode fazer para melhorar a vida das pessoas, né? Então, eu sou também a menina do convênio aqui, ó. Quiser fazer o convênio, OAB, estou aqui, a gente reduz preço, tira a margem, faz de tudo. Eu quero que todo mundo realmente comece a conhecer, que se cuide e que cada vez mais a gente viralize ali, né? Que a gente possa mostrar que pode acreditar na tecnologia, sim. Legal. Fica aqui com a gente. Agora eu vou convidar o Antônio. Antônio, o microfone é todo seu e a tela também, que você vai compartilhar o material com a gente, né? Agora, na hora. Primeiro, obrigado pelo convite. Boa noite a todos, todo mundo, advogados, pessoal, doutoras. Patrícia, parabéns pela apresentação, Patrícia. Eu, de fato, já estou com vontade de sair daqui agora e já fazer meu exame lá. Porque... Cadê o swap? Já tem o swap. Meu Deus do céu, porque a gente fica curioso para saber, né? Como que tá Meu, isso aí é maravilhoso, de verdade, algo que eu não sabia, revolucionário. E eu acho que vai mudar muito o jogo para muita gente, né? Pessoas que acabam, às vezes, infelizmente, sofrendo no futuro porque não tomou agora a precaução devida. Mas, estou compartilhando na tela, a gente vai falar bem rapidinho com vocês. Inclusive, a Patrícia ela falou uma coisa muito legal ali sobre os dados, que, meu, isso é muito maravilhoso. Às vezes, acho que o cliente até fica bravo, né? Mas é segurança. Ela comentou ali que manda para a pessoa e o cara fala assim, mas eu preciso, cadê meu exame? Você fala, não tenho. Não pode ser médico, pode ser, mas esse é o ideal. Né, a segurança, a gente chama de zero trust, não confia em ninguém, só em você mesmo. E ainda assim duvidando. A IA na medicina, aqui é uma breve apresentação, a doutora já fez a apresentação para a gente. Hoje a gente tem um cenário atual, agora voltando um pouco mais para a IA, né, meu ramo quase nada de DNA, aprendi muito agora, já saio com muitos aprendizados dessa palestra. Quero compartilhar com vocês aqui o ramo que eu trabalho hoje em dia, né, que é com segurança e inteligência artificial. E aí a gente tem no cenário de IA, por exemplo, o que a Patrícia falou, e a gente nem combinou nada, né, Patrícia? A gente nem tinha combinado nada. Mas complementando,
inclusive o diagnóstico precoce e a redução dos riscos. Então, isso a gente sabe que a IA faz, eu não sabia que já estava tão avançado, obviamente, até todos esses equipamentos dos lugares onde foi mencionado, mas a gente sabe que hoje a gente tem todas essas possibilidades, e isso ajuda demais. Qual que é o foco principal? O uso da IA na medicina, tipo, ela vai mudar, ela está transformando tudo. Hoje em dia a gente tem diversas, foi o que ela acabou de ser falado, né? A gente trabalhou ali na parte de segurança mesmo de um software, onde a gente sabia que o software ele era capaz de identificar certas doenças antecipadamente. Então, eu vou focar nisso, a Patrícia já explicou muito bem, e até com uma base de dados muito grande. Tipo, a gente sabe que existe, mas a gente trabalha muito na parte de segurança da IA. Por exemplo, para que não vaze. Porque imagina que todo mundo hoje em dia possa ter acesso a essa IA. Se eu, como um elemento mal intencionado, eu poderia pedir para a IA, eu quero saber, sabendo ainda mais o nome, por exemplo, da Patrícia, quero saber os resultados da Patrícia Aiello. Imagina se a IA me dá esses dados. Porque hoje em dia, a IA, a inteligência artificial, a gente tem uma inteligência que é a IA generativa, que ela aprende conforme o uso dela. Foi o que aconteceu com o ChatGPT há um tempo atrás. Assim que lançaram, não estava muito bem definido, não sei se vocês ficaram sabendo, mas a minha conversa vazava. Então, por exemplo, eu conversava com a inteligência artificial, que era o ChatGPT, aí eu, sabendo o nome da Jéssica, por exemplo, sabendo que ela usa também, eu poderia pedir para o GPT, GPT, me fale tudo que você conversou com a Jéssica Bacari hoje. Ele tem o e-mail da Jéssica Bacari, ele sabe quem está conversando com ele, conversamos sobre isso, isso e isso. Hoje em dia existe uma diretriz para isso. Se você faz esse pedido, ele fala, não posso te ajudar com isso. Então, isso é maravilhoso, é a inteligência artificial na base da segurança que a gente vai melhorando. Então, qual que nós temos de vantagem aqui, né? Diagnóstico muito mais rápido, a gente tem monitoramento com machine learning, alerta em tempo real, detecção precoce de doença, que como foi falado, mas isso tudo com uma IA programada para isso. Qual que é o grande problema? Que eu acho que a Patrícia, o pessoal, a doutora, quem está aí vai concordar comigo, que a IA ela não vai substituir a avaliação médica com o doutor. A Patrícia repetiu várias vezes, é bom que você vá com a nutricionista, é bom que você vá com o médico, não é? Por quê? A gente trabalha com IA, a gente tem acesso, a gente estava subindo uma IA, e vocês não têm noção do quanto as pessoas conversam com a IA, tipo assim, pedindo os mais derivados. É como se fosse uma pessoa ali. É muito engraçado. Tem coisa que não tem como falar. Imagina, a gente já conversa com a Alexa ali, né? Pede para ela contar piada, pede para contar um monte de coisa. Imagina que a turma ali deve conversar, né? É isso mesmo. Só que uma preocupação é que, por exemplo, tem gente pedindo conselho amoroso, tipo, a gente chamou lá de Foco Bot. Foco Bot, pode me ajudar com isso, tal, não sei o quê? Aí me fala uma cantada, e aí não sei o quê. Beleza, você pode pedir mais derivadas coisas. Mas, por exemplo, quando é uma avaliação médica, eu não posso, por exemplo, pedir para uma IA, simplesmente uma IA, agora eu falo geral, fala assim, eu tô com dor no peito, me ajude. Aí ela vai pegar a base de conhecimento dela e pode ser muitas coisas, né? Eu não sou da área de médico aqui, de medicina, mas uma dor no peito pode ser, sei lá, um infarto, pode ser um ataque cardíaco, e aí ela não sabe disso, então não vai substituir, de fato, o médico ali, ou uma IA, como a Patrícia falou, que é própria para isso, com uma base de dados muito grande para isso. Então, até trouxe duas notícias aqui, que o uso da IA para marcação de consultas é válido, então até um cheque aqui, beleza, ela cresceu, mas porque é ok, tipo, de boa, mas 1 em cada 10 brasileiros ela usa o chat de IA, tipo, para pedir informações como conselheiro a nível de, tipo assim, substituição de profissionais, que não é o ideal, beleza? Então, só para a gente, até aqui tranquilo, né, gente? Tá de boa? Quero ser rápido aqui. Minha parte é bem sucinta, só queria falar a parte da segurança mesmo da IA, e nós temos isso como diferentes tipos de inteligência artificial. Então, cada inteligência artificial ela é voltada para uma coisa. Por exemplo, o que foi trazido a nós aqui é uma inteligência artificial com um diagnóstico muito mais aprofundado do que qualquer outra inteligência artificial. Então, custa ali R$ 2.300, tal, você paga, você recebe todo um diagnóstico de Alzheimer, de predisposição para certas coisas, coisa que, por exemplo, uma outra IA que não é baseada e não é treinada para isso, ela não consegue ter todo esse tipo de potencial. Então, agora, ao nível de curiosidade, só a inteligência artificial, ela está entre os top 3 áreas que mais cresceram depois de 2020, e aproveitando aqui, a Jéssica mandou uma pergunta, né? Qual que é o nível de cordialidade com a tecnologia? Tá bem bonito, tá bem legal, o pessoal tá respeitando, é como se fosse uma pessoa mesmo. Às vezes eles agradecem, porque a gente tem acesso ali à base de dados do... Não pelo sentido assim, tipo, eu vou ficar monitorando o usuário, mas para melhoria da ferramenta. E aí é bem legal. Bom dia, FocoBot. Aí eu falo, bom dia, que posso te ajudar hoje? Aí ela, tem gente até que pergunta se tá tudo bem, como se fosse uma pergunta legal.
Aí tem gente que fala assim, muito obrigado, você me ajudou muito hoje. E gente que é mais grosso. Pô, o pessoal já manda pergunta direto, tranquilo também, que a IA não tem sentimento, né? Mas é bem bonitinho mesmo. A cordialidade está bem legal entre o ser humano e a IA ainda, por enquanto. Vai que um dia a IA se revolta aí contra os seres humanos, né? A gente tem algumas pessoas aí que podem se salvar. Bom, inteligência artificial, temos alguns especialistas aqui nessa área e vão concordar comigo. Caso tenha até mais, podem ficar à vontade para acrescentar ou tirar, eu não trouxe todas, mas a gente tem algumas vertentes. Por exemplo, a IA geral, que a gente chama de General AI, que é o IA geral mesmo, é uma base de conhecimentos com base na varredura da internet. Você pode perguntar qualquer coisa para ela que ela vai te trazer e vai te responder. Então, se eu perguntar o que é DNA, ela vai falar DNA isso. O que é medicina? Isso. Então, ela tem uma base geral com artigos públicos, que são dados públicos, que ela se alimenta. Mas tem a IA super inteligente. Essa aqui, ela é uma versão melhorada, só que ainda assim ela é muito limitada. Ela é uma IA super inteligente que a gente considera que geralmente usa computadores um pouco melhores. E aí ela tende a trazer respostas mais complexas, mais assertivas e com um nível, a gente chama de super inteligente, com um nível, por exemplo, de tentar entender o lado do ser humano. Então, se o cara fala em letra maiúscula, ela vai entender que, tipo, na teoria, tá com raiva. Se o cara fala muito rápido ali, escreve, não fala não, né? Falando pode também, porque a IA hoje em dia ela aceita áudio. Mas se a pessoa escreve ali muito rápido, errando um monte de palavras, ele entende que ela está com mais rapidez, ela quer a resposta um pouco mais rápida, então a mensagem vem um pouco mais curta. E aí, hoje, a nível de curiosidade, tem o que a gente chama de engenharia de prompt. Vocês já devem ter ouvido falar. Tem pessoas que estudam de como falar com a IA de maneira que ela traga mais resultados. E aí existe uma pesquisa, essa eu não trouxe, trazendo agora só a nível de curiosidade, que a gente já está comentando sobre isso, que é o seguinte, a engenharia de prompt, ela diz o seguinte, quando a gente conversa com uma inteligência artificial, dependendo do jeito que você fala, ela traz mais ou menos resultados. Então, por exemplo, se eu chego para a inteligência artificial e falo assim, me fale sobre DNA, ela vai me trazer um modo de resultado. Agora, se eu chego para ela e falo o seguinte, olha, agora você vai atuar como especialista médico com 10 anos de experiência. E eu preciso que você me explique em detalhes o que é o IA e qual é a sua importância. Você vê a IA se comportando mesmo como se fosse um médico. Ela, bom dia, ela vai te trazer é muito mais detalhado. É o que a gente chama de engenharia de prompt, que para uso, gente, quem sabe utilizar a inteligência artificial, nossa, está anos à frente, anos-luz. Então, você consegue resolver problemas desde médicos, como a gente viu aqui, desde, como a gente está aproveitando aqui na OAB, desde problemas, por exemplo, judiciais mesmo, com base, assim, absurda, coisa que demoraria talvez horas de você pensando nessa resposta. Por último, e a não menos importante, mas uma das mais que as pessoas mais gostam, que hoje em dia é o foco de todas as empresas, do Google, da Microsoft com Copilot e várias outras, é o aprendizado de máquinas, que é o que a gente chama de machine learning, que é ela que está sendo inserida, por exemplo, na medicina, e ou seja, obviamente, a gente tem a base aqui da Patrícia, que corroborou com certeza aí com tudo que a gente falou, está falando agora, e obviamente com toda a expertise dela, e todo o conhecimento de vocês, que a machine learning, ela aprende com o que a gente coloca para ela. Então, por exemplo, um banco de dados, você alimenta ela já consegue tirar conclusões porque ela aprendeu, é o que a gente chama de aprendizado de máquinas. Então, ou seja, ela só tem base de dados de pessoas que já tiveram, por exemplo, um tumor. Só que com essa base de dados, ela tira um aprendizado e consegue trazer um resultado hoje, uma avaliação em cima do aprendizado de máquina, que é um pouco mais cara. Essa aqui, para falar com ela, a nível de conversa, né, ela custa alguns tokens a mais, mas aí a gente tem outras também, que é a Deep Learning, a cognitiva, e etc e tal, e vários outros níveis de inteligência artificial. Aqui está a fonte, caso queira, alguém precise depois estudar, a doutora Jéssica falou que pode passar esses documentos, né, para depois, quem precisar estudar um pouco mais a nível profundo, né, sobre esses tipos de inteligência. Então, a gente tem essas inteligências artificiais. Quanto à segurança, quais são as nossas preocupações? A Patrícia já revelou uma, não vazar dados. Beleza? Já está sendo tomadas essas precauções, então só o usuário é importante que ele tenha acesso a essa... Imagina um contratante, igual foi comentado, o cara sabe que a pessoa tem um nível de doença ali, ele pode não contratar a pessoa só por conta de alguma doença que ela tenha, coisa que não deveria ser, e não pode, né? Isso ser fator decisivo ali para a contratação. Só as habilidades e skills dela. Então, quantas preocupações da segurança? Mês passado, quem está um pouco mais antenado, às vezes tem gente até nos Estados Unidos lá, teve uma empresa lá nos States
nos Estados Unidos, que ela foi paralisada por um ataque hacker. Tipo, então, vazaram lá informações sensíveis, tipo, como documentos de médicos, documentos de pessoas que estavam sobre análise ali, clientes e tudo mais. Então, essa é uma preocupação muito grande. Então, imagina que com uma inteligência artificial, mais uma vez repito, a gente consiga ter acesso a tudo isso. Peço para ela me dar. Então, a gente tem essa preocupação e estamos trabalhando a respeito disso. Hoje em dia tem também a DIPOL, que é o Departamento de Inteligência, eles têm essa preocupação grande com a inteligência artificial, na nível de, tipo assim, você conversar com ela. Existem até umas teorias, né, tipo, como a gente vai falar da Alexa aqui. A Alexa, ela ouve tudo que a gente fala. Inclusive, eu falei, a minha já acendeu. Olha lá. Alexa, para. Para que ela fale comigo, ela precisa estar escutando o tempo todo. Então, nas configurações dela, quando a gente entra nas configurações dela, há casos que quem tem Alexa depois pode testar, e casos que tipo, você não falou com ela, mas está lá salvo alguma outra mensagem que você estava falando em casa. Aí o pessoal pensa, pô, se alguém vai ouvir minhas conversas com a minha família. Então, é um nível bem preocupante mesmo, mas a inteligência artificial, querendo ou não, ela está no dia a dia. Uma preocupação muito grande que a gente pode fazer é tomar cuidado com e-mails, que é o maior vetor de ataque. Então, por exemplo, 9 em cada 10 ataques cibernéticos, eles começam com um simples e-mail de phishing. O phishing, acredito que todo mundo deve já ter ouvido falar nessa palavra, nada mais, nada menos que uma página falsa ou um e-mail falso. É aquele famoso spam. Você entra na sua caixa de entrada aí, tem por exemplo, no seu lixo eletrônico, um monte de e-mail que você nunca pediu. Gente, é certeza que pelo menos uns 80% da sua caixa de entrada aí deve ter algum e-mail que você não pediu. Aquele famoso SMS do Correios que você nem comprou nenhum produto, mas está recebendo. Vocês chegaram a receber. Eu cheguei. Então, tomar cuidado bastante com esses ataques de phishing, que todo mundo hoje em dia é avisado. Qual é o procedimento mais ideal? Fazer uma análise. E por que isso é importante? A nível de cliente, é isso que foi falado. Se a pessoa tem acesso aos meus dados ali médicos, imagina isso na internet, coisa que ninguém poderia saber. Isso é preocupante. O médico é pior, acaba sendo um pouco pior, né? Porque aí ele tem dados dos clientes ali, tem o nome certo, esqueci agora. Tem dados dos nomes das pessoas lá, que estão sendo avaliadas, né? Clientes também. Os pacientes. Isso, obrigado. Os pacientes. A gente fala tanto de venda e a gente fica com cliente na mente. Obrigado, doutora. Então, os pacientes ali, imagina, não é uma pessoa só, né, que foi infectada. O médico tem acesso, vamos supor, mínimo aí 100 pessoas. Então, acaba sendo 100 pessoas ali que foram comprometidas, às vezes, por um ataque que veio via e-mail, veio via um site falso. Então, site é bem importante tomar cuidado. Nas considerações finais aqui, apenas para a gente fazer esse recapítulo completo, a gente tem, a IA ela já é uma realidade, ela é realidade, não tem o que fazer, e isso é maravilhoso por tudo que ela tem trazido. A gente tem um pouco de preocupação apenas no sentido de ataques mesmo e com os nossos dados, mas isso, a cada dia nós estamos melhorando. Então, mais uma vez, se você pede para a IA pergunta de alguém terceiro, ela não te responde. O chat GPT, ele não vai te responder. Ele fala, não posso te ajudar com isso. Eu que trabalho com segurança da informação, tantas vezes eu pergunto até para ele, fala assim, existe um ataque de invasão a site. Só de falar esse nome, ele fala, não posso te ajudar com isso. Então, quando a gente fala de diagnósticos, a gente está falando de tratamentos muito avançados, como foi falado aqui, e a gente está tratando ali com casos sensíveis. Por exemplo, uma IA que precisa ser treinada para trazer, de fato, o resultado verdadeiro, com um nível de confidencialidade muito grande. Não de confidencialidade apenas, né, no sentido de seguro, mas de confiabilidade. Por isso, até eu fiz a pergunta no começo, né, tipo, mas qual é o nível, assim, como é que a gente pode ter essa certeza? E foi muito bem explicado. A certeza é, ele está analisando dados. A gente só, inclusive, a nível de curiosidade aqui, no mercado de ações e tudo mais, geralmente a gente não prevê o futuro, né? Aí eles analisam o passado. Então, com base aqui nas ações, a gente tem uma previsão do que vai subir e o que vai descer. Da mesma forma, a IA, ela consegue, hoje em dia, analisar dados. Por que eu digo isso? A IA, hoje em dia, eu digo até pela Cloud AI, que é da Google, ela se baseia no Google mesmo. O Google, ele é o maior pesquisador do mundo. Então, imagina o tanto de informações que o Google tem. São médicos e médicos têm blogs. A doutora, ela tem um site, com certeza. A Patrícia tem um site, o Alexandre que está aqui. O site da UAB está no ar, está online. Então, quando a gente fala de IA, a gente fala de um ser humano super capaz. Concordam? Ser humano super
habilidoso, um ser humano que você pode perguntar qualquer coisa para ele, porque ele vai saber por quê. A gente tem mais de 2 trilhões de sites hoje. 2 trilhões, gente. Eu não sei nem escrever isso aqui em numeral, tipo, dou um monte de zero aqui. Então, é muita base de dados. Qualquer coisa que você perguntar para a IA, ela vai saber. Se você perguntar uma palavra que para mim vai ser desconhecida, tipo, sei lá, alguma doença, pneumonia, a gente sabe o que é, mas imagina que fosse uma doença muito diferente e tudo mais. Eu não saberia explicar. A IA, ela vai te dar detalhes, vai te dar as causas, ela vai te dar o que pode curar, o que pode melhorar, quais são as precauções que você tem que tomar, porque ela é um ser humano super capaz. E nisso, a gente concorda, mas tem que tomar cuidado, por exemplo, em confiar 100% apenas na IA. Até porque desses 2 trilhões, existem também sites falsos. Existem, por exemplo, sites que as pessoas, às vezes, não tinham tanto conhecimento e subiram algumas informações ali que hoje já foram refutadas, mas o site continua no ar. Isso é importante, gente. Por exemplo, não sei vocês, mas quem gosta, acho que a Patrícia falou sobre o café aqui. Quem gosta de café já deve ter visto que saiu pesquisas há um tempo atrás falando que o café fazia mal, não deixava dormir, não sei o quê, que você amarelava os dentes, ou amarela. Depois saiu um outro benefício falando que o café foram várias alterações. Então, a gente vai tendo essas descobertas. Mas essas descobertas vão ficando online nos sites. Então, descobrimos agora que o café ele aumenta o metabolismo, tem a cafeína e você consegue emagrecer. Só que antigamente a gente não sabia. Então, não tinha esses benefícios. E a base de dados que ele pega é da internet dos dados públicos. Então, se tiver um site falando, eu não sei se já... Tem até algumas pesquisas falando que a IA mentiu. Vocês já viram? A IA mentiu. Então, vocês viram? Sim, a gente até trouxe esse assunto em alguma das palestras, porque, na verdade, ela ludibria, né? Ela encanta o ser humano. Então, o papel dela é, quando ela não souber uma resposta, ela vai procurar uma para satisfazer ao perguntador. Excelente. Perfeito. Exatamente, porque ela não vai falar assim, eu não sei. Tipo, não existe isso na inteligência artificial. Ela vai, é isso que você falou. E aí, a primeira fonte que ela aparece lá, hoje em dia, inclusive, se você usa o ChatGPT, ele te dá as fontes. Tipo, obrigatoriamente, né? A gente sabe disso. Ele precisa te dar essas fontes. Então, por exemplo, o que é DNA e qual estudo fala sobre sua importância? Geralmente, aqui no finalzinho, ele tem que te dar, ele vai dar toda a explicação, obviamente, bem completa. Isso é porque eu uso o GPT-4, tá, gente? A 3.0 geralmente não dá toda essa IA completa. E aqui no finalzinho, ele dá as fontes. Se você curtiu, se você quiser a resposta satisfatória, quiser refazer a pergunta, ou até mesmo pegar a fonte dessa informação. Porque eu preciso saber de onde que ele está tirando isso. Porque senão, ele vai inventar, como a doutora trouxe aí. Então, confiar 100% naquilo que a gente tem, junto com alguma habilidade de algum ser humano supervisionando. Então, por exemplo, um médico, que ele vai dizer para você, até com base em dados, acho que a Patrícia concorda comigo que uma paciente, ela não vai chegar lá e vai pegar essa inteligência, ou ela mesma jogar, não, eu já sei, eu tenho o GPT aqui que vai me ajudar em tudo. O GPT eu digo porque ele é o maior de todos atualmente, né? E aí, ela vai pegar os exames dela e vai jogar. Não, precisa ter como ela buscou um nutricionista. Sim, tem que ter, gente. Não, volta àquela mesma pesquisa do Google. Antigamente, né, era só Google, né? Aí você já via ali que você pegava o exame de sangue, jogava no Google, você morri. Já era, morri. É isso mesmo. Você tá com uma dor na nuca, né? Já tô com câncer, já a dor na nuca significa... É isso mesmo. Então, sensacional. Como, por exemplo, mas a IA hoje ela não pode me dar alimentos melhores? Pode. Eu poderia dizer para a Patrícia agora, Patrícia, você não precisa mais de nutricionista. Você vem aqui na inteligência artificial, qualquer uma delas, pode perguntar, me gere, olha isso aqui, uma dieta completa para emagrecimento, ou no caso de hipertrofia, tanto faz. Olha lá, olha que legal, agora eles estão colocando também, recomendável consultar um nutricionista. Mas aí ele está me gerando aqui, café da manhã, fatia de pão, lanche da manhã. E eu posso, mas sempre com acompanhamento de algum especialista, como nós temos especialistas aqui. Então, por exemplo, especialistas em direito. Então, saiba que a inteligência hoje, há pelo menos até uns 5 anos para frente, ela não, em nossos casos, ela não nos substituirá, ela nos apoiará. Então, por exemplo, Jéssica, a doutora, eu mesmo que estou aqui na parte de segurança, eu vejo isso, ela não consegue me substituir, mas ela consegue me ajudar. Então, criação de e-mail e tudo mais. Mas se pedir para analisar um site, por exemplo, ela analisa e ainda assim, às vezes, com alguns erros
importantes ali que só um ser humano conseguiria ver, porque a IA ela não tem emoção, ela só analisa dados. O que, voltando aqui no assunto da medicina, isso é fantástico, porque na medicina, o que nós temos se não dados? Né? A gente tem dados passados que a gente consegue trazer para o hoje e futuro, previsão, como aquilo que foi bem explicado, a gente não tem a certeza, mas você sabe que é uma predisposição, então você consegue sim ter uma noção de que é possível. Por exemplo, a gente fala agora no sentido de, que é o que eles chamam de pensamento preditivo. A Meta, a gente teve o prazer aí de participar de estudos do MIT, que inclusive eu dei uma buscada, a Patrícia é pós-graduada nisso, se eu não me engano, né, do MIT, e o pensamento preditivo é o seguinte, eu não sei se aconteceu com vocês, agora só para finalizar mesmo, de fato, com a inteligência artificial, que é o que eles chamam de algoritmo das redes sociais. O algoritmo está tão avançado que, com base nos seus gostos, ele sabe o que você vai gostar daqui uma semana, por exemplo. Isso é fantástico, que é exatamente... Aí você já acha que ele está lendo teu pensamento, aí você já fica doido, fala, meu Deus, antes ele só escutava a minha voz conversando em casa, agora ele já está lendo o meu pensamento. Mas nada mais é do que a predição, né? Perfeito, é isso mesmo. O pessoal fica maluco, fala. De fato, tem até uns estudos falando, né? Tipo, se você não usa o produto é você. Então a gente usa ali, ele sabe nossos gostos, tudo mais, tem o marketing, tem o pixel, mas a inteligência ela tá tão grande, que é o pensamento preditivo, que é o seguinte, a pessoa nem falou, que é isso que você falou, pô, eu nunca, porque quando a gente fala perto do telefone, eu quero uma pizza. Daqui a pouco o meu celular começa a mostrar uma pizza. Tudo bem, eu falei, e aí ele começa a mostrar ali Mas imagina que você só pensou, você não comentou com ninguém. Mas você ultimamente só no pensamento já aparece. Gente, eu não tinha falado para ninguém um carro que eu queria. Eu falei, meu Deus, quando eu vi, já estava lá aparecendo a oferta do carro. Eu falei, nossa Senhora. É o sinal de Deus, né? É um sinal de Deus, vou comprar. É um sinal de Deus, vou comprar, exatamente. E aí, com base nisso, eles aumentaram muito as vendas deles, obviamente, e isso tem muita inteligência artificial que hoje ela nos conhece melhor que nós mesmos. Isso é incrível, assim. A gente nem sabe que gosta tanto daquilo, mas está mostrando. Até por conta, é claro, que eles querem que a gente passe muito mais tempo ali mostrando gostos. Então, se você curte um gatinho, no seu feed começa a aparecer mais gatos. E, obviamente, você passa mais horas ali na frente da tela do celular e coisa do tipo. O que isso tem a ver com medicina? Praticamente tudo. Se a gente pega esses dados, grande banco de dados, que hoje em dia já tem estudos, por exemplo, sobre DNA, sobre... Não só isso, tá vendo? Falta palavras porque é uma área ainda que eu preciso dar uma buscada, mas na medicina. Então, os mais diversos estudos aí que você possa ter sobre predisposição, força, hipertrofia, isso aí eu entendo um pouco, que eu já fiz um pouquinho de academia. Então, fez exercício lá, eu sei hoje que eu não sou muito fã de correr. Talvez eu tenha isso aí de não ser habilidoso Agora eu vou jogar a culpa também nisso aí, mas... Olha lá, hein? Que nem eu aqui na lipedema, isso aí é falta de treino. Faz sentido. Mas nada que a gente não possa mudar, né? Não tem como usar desculpa, porque a gente consegue também dar uma melhorada, mas com base em dados, você consegue ter toda essa base muito importante. Então, resumo final, a gente consegue, então, ter toda uma base. Usem muito, quem não usa, por favor, comece a usar. Se você usa, use mais ainda, até para alimentar. Se você utilizar a IA, mais importante, tente não dar muitas informações pessoais. Então, por exemplo, no sentido de, tipo assim, endereço, cartão de crédito, que é comum, às vezes o pessoal acontece, isso voltando para a segurança, mas na medicina, fique aí com essa grande palestra que a doutora trouxe, um prazer ter participado, e eu acho que finalizo por aqui também, e é isso, eu agradeço, espero que tenha ficado claro aí, é muita informação. Muito bom, muito bom. Eu gostaria de fazer um comentário sobre essa última tela que você colocou, né? Porque, assim, você vê, a gente trouxe a Patrícia com esse exame fantástico de análise do DNA e a predisposição de doenças, mas o laudo dela, né, olhando assim juridicamente, né, o laudo dela, ele traz todo o cenário negativo de doenças, mas também ele traz um aparato do que ela pode fazer com aquilo. E também profissionais que vão auxiliar naquele tratamento, por exemplo, da doença, que é super importante. Então, ela faz, a pessoa faz, o consumidor vai e faz o exame com você. É um exame com tecnologia de inteligência artificial, com uma base de dados grande,
mas ele está sendo supervisionado por vários especialistas, né? É um conjunto de profissionais trabalhando para gerar ou apoiar o resultado gerado, né? Então, essa supervisão do resultado, ela é extremamente importante, porque a pessoa fala, eu não tenho R$2.500 para poder fazer o exame. Então, eu vou lá no ChatGPT e vou pegar, por exemplo, um exame que eu fiz, e aí eu sempre também trago, né? O pessoal também conhece toda a minha vida, porque eu também trago os meus casos reais, como o do meu filho. Então, eu tive um resultado de exame neurológico do meu filho e coloquei, claro, no ChatGPT, até porque o médico não tinha horário para atender. Então, aquela mãe que vê ali, apesar de eu também ter um currículo na área da saúde, não é uma área que eu já tenha trabalhado anteriormente. Então, para mim, algumas palavras são desconhecidas. E aí, ele gerou o ChatGPT, ele gerou possíveis doenças relacionadas ao resultado, ele gerou 5 doenças. Legal. E gerou também exames que poderiam ser de apoio para aquele resultado. Só que aí você pensa, uma mãe advogada que olha aqueles 5 possíveis resultados, né, de doenças, é algo grave. Mas o chat não tinha uma informação que eu tinha, por exemplo, que estava na sala com ele. Ele não realizou o exame no sono, não foi um sono vigilante, e durante o sono ele se mexeu e o eletrodo saiu da cabecinha dele. E daí eu falei, será que esse resultado, eu perguntei, né, não pode ter sido gerado por conta do eletrodo ter saído da cabeça dele? Aí ele respondeu, sim, pode ter sido. A tecnologia ela vem, na verdade, para auxiliar. Acho que a gente ainda não está, né? A gente tem que estar junto, tem que estar auxiliando, e porque é a gente que vai treinar ela, a gente que vai ensinar, né? Então tem que ter, ainda não estamos na fase de liberar tudo, né? Tem que ter supervisão, né? Isso, eu vou deixar de procurar um médico, porque eu já sei aqui, né? Esse tipo de, ou de repente chegar, né? O que acontece muito, acontece muito no escritório, né? Indo para a parte jurídica, da pessoa chegar, então, doutora, você vai fazer os embargos para mim? Que é uma palavra completamente diferente do conhecimento da pessoa que às vezes não tem essa profissão. Claramente, ou consultou outro advogado ou consultou a tecnologia. E às vezes também da maneira como a pessoa que utiliza a tecnologia aborda os especialistas da área, que acaba também se tornando uma situação constrangedora para o profissional, porque eu percebo nessa sociedade de hoje, né, que é a sociedade de dados, de controle, que o ser humano ele tende a exaltar a tecnologia e diminuir o profissional especialista que está ali tomando conta dela, por exemplo, da saúde. Eu vou passar a palavra aqui para o Alexandre. Pode falar, Alexandre. Eu estava aqui travando. Pegando um gancho do que você está falando, doutora, é interessante que eu tenho uma visão assim do como a IA ela veio para contribuir com a nossa vida, justamente nesse quesito que você comentou do especialista versus tecnologia. Eu sou um apaixonado, amante, e sempre encarei a tecnologia como ou ela me ajuda ou ela me atrapalha. Então, eu acho que no campo do ajudar, eu sempre confronto no sentido de ela precisar complementar aquilo que eu venho fazendo no meu dia a dia. Onde eu quero chegar com isso? Durante muitos anos, a gente realmente acreditou e acredita que a palavra final sempre foram dos profissionais, mas eu acho que muito mais do que ir além disso, de quebrar esse paradigma, é a gente também ter acesso ao conhecimento e poder ter uma conversa. Infelizmente, algumas pessoas exageram demais e questionam o profissional, falam assim, não é dessa forma, a gente tem que ter o equilíbrio, né? Por que eu também comento isso? Porque
voltando à questão da genética, a gente tem com a IA, a gente tem um poder de tornar a medicina integrativa muito mais próximo da gente do que a gente tinha antigamente. Olha, eu como médico falo isso, tem que ser dessa forma. Parecia um religioso falando. Eu acho que não é isso. Acho que a partir de um exame, como a gente vê, completo, a gente pode ampliar nosso conhecimento, a gente pode buscar na IA informações adicionais. É o que eu faço. Eu não conheço, mas antes de conversar com um nutricionista, com algum outro profissional, eu quero conversar com ele e falar assim, olha, doutor, o que é isso aqui? Então, antes de poxa, por que eu vou suplementar tal coisa? Esse exame está me dizendo que eu tenho essa deficiência. Mas por que isso? Onde eu tenho estudos científicos? Até nisso a IA ajuda também. Me dê, olha, onde que eu vou buscar estudo científico? Todas as vezes que eu procurei, ela fala assim, olha, você tem esses e esses sites aqui que você vai buscar informações sobre óleo de coco, a última coisa que eu estava pesquisando aqui. Então, você tem esse acesso, porque antes você tem médicos que questionam e médicos a favor. Como que a gente confronta isso? Eu acho que a IA vem nesse contexto ajudar. Eu acho que a gente não pode desmerecer os profissionais que estudaram até um determinado ponto. Eu acho que é isso, eu acho que a maravilha da vida está nisso. A gente se questionar aquilo que a gente aprendeu. E complementa, um complementa o outro, um ajuda o outro. Eu acho que é um pouco disso. Eu fico triste, às vezes, assim, né, quando a gente fala, né, que nem a doutora já falou ali. Às vezes, imagino vocês ali, né, e sem confronto. Não, mas eu vi aquilo ali, tá lá no chat GPT, a pessoa já chega cheia de autoridade. É absurdo, né? Isso, essa tipo de atitude, né? Desmerecer triste, o profissional. Né? Poxa, e aquela pessoa que estudou tanto ali, que também está estudando o tempo todo. Acho que a IA ela vem para auxiliar, ela tem que estar ali junto, né? Para tornar melhor ainda, né? Para o ser humano. Eu chamo ela de estagiário. Eu chamo, assim, você não é mais do que qualquer outra pessoa, do que eu como ser humano, ou como a doutora Jéssica, como você, Patrícia, como o Antônio, não é. Todos nós temos uma bagagem de conhecimento que tem que ser respeitada, valorizada, e aí eu acho que a gente cresce nesse sentido. Todos nós crescemos. A gente está aqui hoje justamente fazendo esse exercício do crescimento. Porque, assim, quando eu ouvi falar sobre epigenética, na primeira vez, eu falei assim, nossa, esse negócio bugou minha mente. Aí vem você, fala um negócio, aí eu vejo um que está na IA, eu vou juntando isso, eu vou formando meu portfólio de conhecimento para que eu avance e melhore como ser humano. Porque, assim, tem coisas que eu estou vendo na área da saúde que, para o meu cuidado da saúde, para não ter que cuidar da doença, eu estou levando muito tempo. Eu falo assim, caramba, por que isso? E eu acho que... E a gente está falando de medicina, da medicina, mas é no campo do direito, é no campo de qualquer campo. Todos. Os mais complexos o mundo tá vão mudando. Ajudar, a IA vai ajudar a gente. Eu falo que, né, eu dou muita aula, né, que a gente fala, eu falo muito de Revolução Industrial, né, até para falar das mudanças do mundo, né. A quarta revolução foi a Era dos Dados, 2011, foi tão pertinho, né, foi 2011. E eu já falo que a gente já está na quinta revolução agora, que é da inteligência artificial, a do blockchain, uma tecnologia tão robusta que veio para realmente mudar tudo, né? E que a gente vai precisar, sim, de apoio. São tantas informações que é humanamente impossível. E são trabalhos ali, eu falo que todo trabalho que a máquina, né, uma frase que eu amo, que é todo trabalho que a máquina faz de melhor que o ser humano é um trabalho desumano. Então, assim, é desumano eu fazer você ler milhões e milhões e milhões de dados ali, né? Deixa eu fazer isso para você e te auxiliar ali no seu dia a dia, né? Então, o ser humano é único, o ser humano é incrível, então, mas ele precisa usar ali para só apoiar ele em trabalhos que são repetitivos, trabalhos que não precisam da excelência que nós somos, né? Então, acho que é um pouco disso. Exatamente. Muito boa. Sensacional, galera. Muito bom. Obrigado aí, na verdade, por esse espaço. Obrigada também. E estamos à disposição. Obrigada, e qualquer dúvida é só chamar também. Bacana. Quero, então, fazer o agradecimento aqui final, né, novamente, para vocês, para a Patrícia, a Yelo, para o Antônio Dias, para os nossos membros aqui, né, Alexandre, da Comissão de Inteligência Artificial. Agora, para janeiro, nós teremos
uma nova empreitada, então a partir de janeiro a gente vai ter a agenda aberta novamente para trazer novas palestras, que vocês já estão convidados, e parceria também eu vou conversar com o nosso presidente, agradecer novamente o presidente Alexandre Fante, que ele provavelmente deve estar em algum evento presencial, representando, né, a subseção, e a todos que estão aqui nos assistindo, ao vivo, todo mundo que está, galera, no YouTube, e também vocês que vão assistir posteriormente, pode fazer contato com todos os nossos palestrantes, que essa generosidade, né, em dedicação de horas de vocês, volte em forma aí de honorários, viu, Antônio, Patrícia, que vocês recebam aí muitos contatos para novos negócios e oportunidades. Eu agradeço, que vocês tenham uma boa noite e um grande beijo. Obrigada, gente. Um beijo. Até mais. Valeu, galerinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau.